muitas saudações a todos os amigos do canal Arturismo. Cá estamos nós para mais um dos muitos vídeos da série Coronavírus e o impacto no turismo. Neste caso, a segunda parte da série, o presente e o futuro. Pois é, o presente está a ser muito dominado pela recuperação do turismo, claro. Estamos em agosto e não podia deixar de ser. E o que é verdadeiramente espantoso, e esta também é a grande razão de ser deste canal, é a ausência de informações na comunicação social generalista e não só, de uma notícia a propósito de um apelo desesperado da quase totalidade da indústria hoteleira aos governos dos países do chamado G7, mais algumas nações, para que tomem medidas concretas para a salvação do turismo. Mas já lá vamos, porque se esta notícia, da qual vamos dar conta já a seguir, passou ao lado, tem sido, de facto, um espanto de notícias a propósito do regresso dos turistas da Inglaterra, nomeadamente do Reino Unido, para ser mais correto, a Portugal. Na verdade, não é um regresso, apesar de muitas vezes parecer que sim, porque a única coisa que acabou é a obrigatoriedade da quarentena desses turistas no regresso ao Reino Unido após fazerem férias nos países citados. Portugal era um deles, deixou de ser. Pois bem, as notícias a propósito disto são impressionantes e é até um pouco espantoso como é que certos agentes económicos estão a falar como se isso fosse quase a salvação do turismo, sobretudo no Algarve, mas não só, o Grande Porto, outros pontos do país, um pouco também a Madeira, mas no Algarve principalmente, como se os ingleses estivessem agora a fazer a salvação de uma época terrível que não tem salvação possível. E depois há aqui um enorme erro. Ainda hoje passou num canal de TV informações que já tinham chegado hoje ao aeroporto de Faro 6 aviões provenientes do Reino Unido e que durante o dia iam chegar 15 voos provenientes do Reino Unido. A minha pergunta é, mas qual foi o dia nas últimas semanas em que não chegaram 10, 15 ou até mais voos provenientes do Reino Unido ao Algarve, ao aeroporto de Faro? Os ingleses não vão chegar agora, os ingleses já cá estavam, até porque há informações, basta consultar a imprensa britânica, de que muitas vezes as pessoas dão a volta à quarentena, ficam uns dias, depois vão fazer um teste naquele sistema de drive-in e depois desse teste ficam mais uns dias, ao fim e ao cabo escapam-se aos 14 dias de quarentena, acabam por ficar 5, 6, outros também dão a volta como se tivessem estado noutro país, uma vez que os passaportes não são carimbados. Tem havido muitos esquemas para dar a volta. Por causa disso, muitos ingleses estão a viajar para cá. Para não falar daqueles que não têm problemas dessa natureza, porque não têm que trabalhar caso voltem ao Reino Unido. Estamos a falar de pessoas já aposentadas, estamos a falar de estudantes que não têm pressa e podem estar aí muito tempo porque as escolas só vão retornar depois, certas universidades neste caso. Enfim, há N soluções para dar a volta à quarentena a quem regressa ao Reino Unido, razão pela qual nós tivemos turistas ingleses. Com isto desviámos do foco da questão. Os ingleses, tais como qualquer outros turistas, não estão a vir por uma questão de falta de confiança em todo o sistema. No caso inglês, é muito interessante aqui falar que, por exemplo, a Croácia agora entra na lista negra dos países que vão ter que dar origem à tal quarentena, mas não estava. E Portugal estava e agora deixa de estar. Ora, perante estas situações, muita gente não tem confiança para viajar, porque, por exemplo, muitos, se calhar, tinham marcado para Portugal e depois cancelaram, foram para outro lugar fazer férias. Há outros também que agora, por exemplo, teriam marcado para ir à Croácia, vão cancelar tudo e vêm a Portugal. Então, isto não pode continuar. E a propósito, nós sabemos que, historicamente, o mercado britânico é o principal no Algarve e com uma grande força se considerarmos o todo nacional. Porém,
para este verão nós temos que colocar, além das staycations, do férias cá dentro, temos que colocar essa situação porque apesar de tudo rendeu bastante e continua a render, ainda estamos em agosto, mas no caso algarvio, a região de turismo do Algarve tinha a obrigação de fazer uma estátua ao turista espanhol. Sim, ao turista espanhol, e a estátua devia ficar em Faro, na Avenida 5 de Outubro, frente à RTA. Porque o turista espanhol, esse sim, é que foi aquele que de facto salvou muita gente. Posso até afirmar por conhecimento pessoal que muitos restaurantes durante N noites consecutivas serviram turistas espanhóis a um ponto de chegarem a ser 90% da sua faturação. Há pequenas casas e pequenas unidades hoteleiras em que o turista espanhol chegou muitas noites a representar 100% da faturação. E, em alguns casos, com ocupações dignas de um mês de agosto. Embora, claro, os preços não sejam os mesmos. Há N casos no Algarve, é só perguntarem às pessoas para saber se isto é mentira ou se é verdade. Então, uma estátua para o turista espanhol era o que era no mínimo merecido, pois muita gente não foi à falência, pelo menos para já, à conta destes turistas dos nuestros hermanos, como se costuma dizer. Voltando atrás, tudo isto é para dizer que nós não podemos continuar com alguns pressupostos do passado. E a confiança do consumidor é um dos grandes problemas do turismo nos próximos tempos, não está a ser encarado a sério e, claro, ainda nem sequer estamos aqui a falar da crise económica que depois do Covid vai haver uma fase em que Covid-19 e crise económica misturados vão continuar a prejudicar o setor do turismo. E então a notícia que passou ao lado da grande maioria da comunicação social portuguesa e até de muitos responsáveis pelo setor tem a ver com o apelo desesperado que foi enviado através do WTTC, World Travel and Tourism Council, para os países do G7, os 7 países mais ricos do mundo, mas também para os governos da Austrália, Coreia do Sul e de Espanha. Então criou-se aqui uma espécie de G10. Ora bem, essa carta, que foi orientada através da WTTC, é assinada por grandes tubarões mundiais do turismo, como os presidentes do Conselho de Administração do Grupo Expedia, da Travelport, da Hotelbeds, que muitos de vós conheceis seguramente, da YO, IBM, da Uber, da HRS, que também está com grandes problemas, bem como da British Airways, Iberia, Etihad Airlines, Jet2.com, Virgin Atlantic, Singapore Airlines. Também a carta é apoiada pela TUI, pela CWT, pela Amex GBT, pela Wyatt, Hilton, Marriott, Accor Hotéis, Intercontinental Hotels Group, Radisson, Flight Center, WestJet, Best Western. Então, isto só para dar alguns exemplos de grandes nomes do turismo que mandam esta carta. Esta carta o que é que diz? Pede, e também foi enviada à Presidente da Comissão Europeia, uma cópia, porque a Europa é fundamental, pode até ser o grande farol desta reconquista, que se pretende que seja o regresso do turismo. O que é que diz esta carta? Impede medidas para que as pessoas tenham retorno, confiança no retorno do turismo. Neste caso, 4 medidas principais que depois têm alguns desdobramentos. Uma delas é colocar um ponto final nas dúvidas sobre a utilização de máscaras. As máscaras devem ser obrigatórias em todos os tipos de transporte público. Aqui em Portugal já se utiliza em tudo o que é autocarros, comboios, na aviação. Nesse aspecto, a União Europeia está melhor, mas todos devem fazer isto. Porquê? Porque é um modelo único e deve ser feito em todo o mundo, mas é um modelo único. Transporte público, sim. E acabar de uma vez por todas com aquela história de que há que andar de máscara sempre, inclusive na via pública. Isso é válido para grandes ajuntamentos de pessoas, mas nunca quem vai às 7 da manhã sozinho e anda sozinho na rua passear o cão. Então há que ter um pouco de consciência que todos têm que fazer a mesma coisa para que as pessoas saibam com aquilo que podem contar.
Outra coisa. Segundo ponto. Testes ao coronavírus rápidos e de confiança antes da partida para férias ou à chegada ao aeroporto. Neste aspecto, isso é uma coisa que devia ser feita no interior da União Europeia, digo eu, e para quem vem de fora da União Europeia para o interior deste bloco de países. Porquê? Porque é a melhor maneira. Atenção, um teste pode dar de facto uma falsa sensação de segurança, mas pelo menos, ainda que os testes tenham uma margem de erro, há uma triagem muito forte. E é melhor viver com alguma margem de erro do que num erro completo e completamente às cegas. Então, testar toda a gente, e eu até diria mais. As pessoas chegam ao aeroporto, têm que deixar um contacto telefónico, pode haver uma aplicação para telemóvel, pode haver muita coisa, isto pode ser feito rapidamente para que as pessoas, ainda que testadas, se sentirem mal no destino, possam ser imediatamente assistidas e separadas das outras pessoas que não estão bem. Então há que usar isto como padrão em todo o lado, preferencialmente no mundo todo. E atenção, acabar com estas quarentenas no país A para o país B, a situação que estivemos a falar no início do vídeo. Quarentenas apenas para aqueles que tiverem um teste positivo. Não se vai tratar a pessoa mal, pelo contrário, assistência normal e pessoal aos poucos turistas que apareçam com testes positivos, então à chegada ao aeroporto, porque se for logo lá à saída, quem tiver um teste positivo nem sequer pode viajar. Isso deve ser o óbvio. Depois, tem que haver um reforço dos protocolos globais e uma standardização a nível mundial das medidas de segurança e de saúde. Os controlos sanitários, que eu defendo também que ocorram em fronteiras terrestres, testes rápidos também, e eu até defendo, para acabar este vídeo, que no caso, e vamos dar o exemplo de Portugal, nos nossos aeroportos internacionais podíamos perfeitamente adotar estas medidas, sobretudo quando, a partir deste final de verão, é mais fácil, havendo menos movimentação de turistas, nunca mais fechar fronteiras terrestres com a Espanha, isso é errado, mas se existirem em algumas fronteiras corredores de passagem com controle médico, é muito mais eficaz. E no interior do país temos seguramente, e isso é possível então com menos turistas, a partir sobretudo de outubro, novembro, com mais ou menor, aliás, movimentação de pessoas, é possível controlar o vírus com estas medidas de segurança, colocar casos positivos não em casa a contagiar a família, mas usar a capacidade hoteleira ociosa. Vamos ter muitos hotéis vazios que podem colaborar e essas medidas são fundamentais. Para isso, eu estou convencido que o vírus em todo o lado pode diminuir se houver uma situação drástica, mas não é fechar a economia, nunca mais. Ninguém aguenta mais uma situação dessas. É sim usar a inteligência e os meios tecnológicos ao nosso dispor para tratar desse assunto. Uma das situações também que a carta da WTTC afirma é que dos 330 milhões de empregos a nível mundial no turismo que existiu em 2019, mais de um terço, cerca de 120 milhões, já foram perdidos. Isto não pode acontecer, os prejuízos são enormes. A nível mundial, o turismo representa 9 bilhões de dólares, ou seja, 10% do PIB mundial, e então há necessidade de existir uma task force liderada pelos países mais ricos para ajudar o setor, as empresas e os trabalhadores rapidamente, porque senão ninguém aguenta. Vem aí o inverno, será verão no hemisfério sul, mas tanto faz, ninguém aguenta esta situação. Muitas empresas viáveis, das maiores às menores, vão cair do cavalo e isso não pode acontecer, pois caso contrário o desemprego vai se tornar sistémico. Muito bem, haveria mais para dizer. Nós vamos regressar muito em breve com outro vídeo onde este e outros temas vão ser aflorados novamente. Para já, bem-ajam e, claro, apoiem o canal Arturismo. Até à próxima. Saúde a todos!